Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma videoaula a respeito de contabilidade fiscal e planejamento tributário. Como eu disse lá no grupo, a Mayara e o Jade me perguntado, eu vou postar hoje lá no grupo, agora então às 20h50, esse link dessa videoaula, tá? Em que nós daremos continuidade a contabilidade fiscal, planejamento tributário dentro das empresas, né, os regimes de tributação. No semestre passado nós trabalhamos inclusive o lucro presumido, mas apenas no setor de serviços, né, com alíquota de 32%. Agora nós englobamos as demais atividades, né, os demais setores da economia dentro do lucro presumido, outras alíquotas de presunção, né, para a gente trabalhar esse regime tributário, né, importantíssimo dentro das empresas. Em relação às atividades, hoje então colocarei essa videoaula, amanhã outra videoaula de continuação, tá? Na próxima semana, na quarta-feira, eu farei uma live com vocês pela ferramenta Zoom, tá? Para nós tirarmos dúvidas a respeito dessa disciplina, para mim já explicar também as atividades que eu passarei com vocês, tá? Para vocês, isso na próxima semana. E tem uma atividade do Simples, tá? Uns exercícios de cálculo. Nós não corrigimos ainda, eu vou corrigir isso aqui. Vou postar para vocês lá no SEI a correção. Podemos comentar também no dia da live, tá? Sem problema nenhum. Todos eu gostaria que participassem realmente, tá? No dia, vai ser no horário da nossa aula, a live, tá? Na quarta-feira, às 20h50, tá? Eu vou criar a sala, mandar para vocês, tá bom? Em relação já a esse conteúdo, eu vou colocar os slides no SEI também, tá? Então eu peço por gentileza, leiam lá os slides. Ao mesmo tempo, com os slides, vocês vão vendo o vídeo, tá? Anotem as dúvidas que tiverem. Se quiserem já no grupo perguntar, eu estou sempre à disposição dentro do nosso horário de aula lá. Se quiser também no próprio vídeo no YouTube, no meu canal lá, fazer comentários, fiquem à vontade. No meu e-mail também, se quiserem mandar dúvidas no e-mail, também fiquem à vontade, tá? Mas também, igual eu falei para vocês, na quarta-feira faremos uma live então sobre dúvidas, né, e comentários assim com todos juntos a respeito dessas duas disciplinas, essas duas matérias, nessa videoaula que eu vou postar hoje e amanhã para vocês, tá? Então, dando continuidade aqui à nossa disciplina de planejamento tributário e contabilidade fiscal, o lucro presumido, ele é uma forma de tributação bem simplificada, né, para a determinação da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, né, sobre o lucro das pessoas jurídicas que não estão obrigadas, óbvio, ao lucro real, né, e nem tampouco aquelas obrigadas ao Simples Nacional. Então, o lucro presumido, ele é sim uma forma simplificada, porque imagina, você tem um faturamento de uma empresa, sobre aquele faturamento, você aplica uma alíquota, né, de presunção, em que sobre essa alíquota de presunção, essa base de cálculo se encontra, o chamado lucro, né, da empresa. Então, é uma forma bem fácil, não é complicada, de se fazer o cálculo, né, determinando a tributação para o imposto de renda e a contribuição social. Óbvio que tem algumas exceções, vocês sabem, a legislação brasileira sempre tem exceção, né, tem algumas coisinhas a mais que a gente acrescenta na base de cálculo, que a gente vai ver em detalhes, né, já vimos no semestre passado, dentro daquela disciplina de contabilidade de serviço, né, mas ele não deixa de ser uma forma simplificada assim, dentro do planejamento tributário de uma empresa, tá? Então, para apuração tanto do lucro, do imposto de renda, quanto da contribuição social. Relembrando com vocês, né, todos já sabem, o faturamento máximo de uma empresa dentro do lucro presumido, ela é de 78 milhões de reais, né, conforme decreto 3.000/99, foi alterado pela lei 12.814 de 2013, né? Então, o faturamento máximo de uma empresa do lucro presumido é 78 milhões de reais. Se ela faturar mais que 78 milhões de reais, óbvio, ela obrigatoriamente está enquadrada no lucro real, né? Então, faturamento máximo de 78 milhões de reais. E lembrando, se uma empresa estiver em início de atividade, e ela inicia atividade, por exemplo, em abril de 2020, ela não fatura 78 milhões no ano. E também tem aquela questão da proporcionalidade, né? Então, se a gente pega 78 milhões de reais e divide por 12, nós encontramos 6 milhões e 500 mil reais. Então, pegamos 6 milhões e 500, multiplicamos por 10, acharíamos ali 65 milhões de reais, que seria o limite, então, que essa empresa poderia faturar para permanecer no lucro presumido, tá? Então tem sempre esse detalhe da proporcionalidade em início de atividade. Sempre chamo bastante atenção para essas questões, para evitar qualquer tipo de problema na área fiscal, tá?
Então, o regime do lucro presumido, como o próprio nome diz, através dessas alíquotas, a gente presume um lucro, né? E essa apuração, ela é trimestral, tá? Eu sempre ressalto isso com vocês. Imposto de renda e contribuição social, pela legislação, ele é trimestral, tá? Então, encerra os períodos janeiro, fevereiro e março, né? Então, 31 de março. Abril, maio e junho, 30 de junho. Julho, agosto, setembro, então encerra-se em 30 de setembro. E outubro, novembro e dezembro, encerra-se então em 31 de dezembro. São 4 trimestres, né? Nós trabalhamos o lucro presumido. E a opção para esse lucro presumido, diferentemente do simples, que a gente entra num portal lá no site da Receita Federal e vai lá e faz a opção. No lucro presumido, a opção ela vai ser pela ocasião da primeira cota que a gente pagar do imposto de renda, né? Que é vencível, então, no caso, no último dia útil do mês de abril. Então, fiz o pagamento de acordo com os códigos de receita. Eu vou passar os códigos de receitas para vocês depois. No imposto de renda, por exemplo, é 20,89, no lucro presumido, em regra geral. Você já está optando, então, dizendo à Receita Federal que a sua empresa é optante pelo lucro presumido. Detalhe, é irretratável, da mesma forma, tá? Que no Simples Nacional, optei pelo lucro presumido, eu não posso mudar essa forma de tributação a meu bel prazer. Então, se eu optei pelo lucro presumido, eu permaneço no lucro presumido. Ah, mas não, nossa, tinha que ser, por exemplo, lucro real. Já fez opção, não tem como fazer alteração, tá? Então é irretratável essa mudança, tá? Dentro do ano calendário. Por que é vencível no último dia útil de abril? Porque encerra-se um trimestre e você paga no último dia útil do mês subsequente, tá? Então o segundo trimestre, por exemplo, que é maio, junho e julho, né? Perdão, abril, maio e junho. Abril, maio e junho, que é o segundo trimestre, eu vou pagar até o último dia útil do mês de julho, tá? Julho, agosto e setembro, vou pagar então até o último dia útil do mês de outubro, tá? Outubro, novembro, dezembro, até o último dia útil do mês de janeiro. Então é sempre o último dia útil do mês subsequente ao encerramento do trimestre, tá? Ah, Demis, mas e se o empresário quiser pagar o imposto de renda e a contribuição social mensalmente, para evitar de acumular, vamos dizer assim, ele pode fazer isso? Pode, tá? Sem problema nenhum, ele pode fazer isso. Ele pode optar por recolher dentro de cada mês. Você vai lançar uma guia, o DARF, né? É a guia de apuração dos tributos federais. Você vai preencher um DARF. Só que ao invés de colocar no período de apuração o mês de março, por exemplo, para aquele mês, você vai colocar 31 de janeiro, né? O período de apuração, o vencimento também, da mesma forma. E ele faz o recolhimento, sem problema nenhum. Aí depois no preenchimento da declaração, que é a DCTF, por exemplo, aí lá você informa as guias separadamente. Eu vou ensinar vocês na outra disciplina a preencher, no caso, a DCTF, né? E a informação dessas guias lá dentro da DCTF. Então, ele pode sim pagar mensalmente, mas a legislação não foge. Pela legislação, o imposto de renda e a contribuição social continua sendo por trimestre, tá? Então ele é trimestral, tá bom? Como eu disse, inalterabilidade da opção durante o ano calendário, tá? Optei pelo lucro presumido, pela tributação com base no lucro presumido, tá? Eu não posso mudar durante o ano calendário, tá? Então depois que eu fiz o pagamento do imposto com base no lucro presumido, não será possível mais a mudança desse regime, por exemplo, para o lucro real dentro do mesmo ano calendário, tá? Então detalhe para vocês verificar essa questão, tá? Não se muda a forma de tributação, tá bom? O lucro presumido, a base de cálculo, né? A apuração da base de cálculo do lucro presumido, tá? Ela se estende, não é a todas as empresas, tá? Ela não se atende a todas as empresas. Algumas empresas, pelo ramo de atividade, elas são obrigadas sim à apuração pelo chamado lucro real, tá? Então, tem algumas atividades que você não pode optar pelo lucro presumido. Você obrigatoriamente tem que optar pelo lucro real. Eu vou falar para vocês ali de algumas das atividades, tá? Então, quando a empresa vai emitir
a guia para pagamento do imposto de renda vai apurar a sua receita bruta lá dentro do imposto de renda, ela pode deduzir, né, ela pode subtrair dessa receita bruta alguns valores, né? Que valores são esses? Eles podem subtrair aqui, ó, as chamadas vendas canceladas, tá? Devoluções de venda, né? Você pode subtrair também os descontos concedidos incondicionalmente. Lembra daquele detalhe? Desconto incondicional. Esse desconto incondicional, que é aquele desconto lá já destacado em documento fiscal, eu posso sim descontar da minha base de cálculo para apurar o lucro presumido, tá? E os impostos não cumulativos também incidentes sobre a venda, destacados também no documento fiscal, por exemplo, o IPI, o ICMS, substituição tributária, tá? Isso também pode ser descontado da base de cálculo para efeitos do cálculo do lucro presumido, tá? A medida provisória número 627 de 2013, ela teve uma alteração, 2013, tá? Em que a receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria e o preço dos serviços prestados, tá? Então, isso é que traz o conceito de receita bruta, tá? Dessas empresas, tá? Como eu disse anteriormente, algumas atividades são impedidas de optar pelo lucro presumido, né? São obrigadas ao lucro real, tais como instituições financeiras, né? Pessoas jurídicas que oferem lucros ou rendimentos lá no exterior, tá? E que possuam, por exemplo, algum benefício fiscal de redução do imposto de renda, que tem a receita acima de 78 milhões, óbvio, né? Se o limite é 78 milhões de reais, se ela faturar mais que isso, ela é impedida de ficar no lucro presumido, né? Que recebam rendimentos lá do exterior, né? Desde que não seja decorrente de exportação de bens e serviços, né? Então, esses tipos de atividade, esses tipos de situações impedem as pessoas jurídicas de aderirem ao lucro presumido, tá? Então, bastante atenção nesses itens, principalmente a questão do faturamento, tá? Principalmente essa questão do faturamento. Como eu disse anteriormente, lá quando nós trabalhávamos o lucro presumido dentro da gestão de serviços, eu tratei com vocês a alíquota geral dos serviços, né? De 32%, né? Mas agora, como nós estamos tratando do lucro presumido dentro do planejamento tributário, da contabilidade fiscal mesmo, eu trago para vocês então as alíquotas em cada atividade, tá? Então, dependendo da atividade, eu tenho uma alíquota diferente para determinar minha base de cálculo, né? Então, para as atividades em geral, né, o comércio em geral, a minha alíquota de presunção a ser aplicada sobre o faturamento é de 8%, tá? Para quem trabalha com revenda de combustível, é 1,6%. Para serviço de transporte, aí aqui eu levo atenção, exceto transporte de carga, tá? Então, serviço de transporte, exceto de carga, é 16%. O serviço de transportes de cargas é 8%. Os serviços em geral, né, nós já sabemos, é 32%, exceto aqui, por exemplo, os hospitalares, tá? Porque serviços hospitalares é 8%, tá? Intermediação de negócio, 32%, administração, locação e cessão de bens e direitos, 32%. Ah, mas por que o serviço hospitalar é 8%? Porque você traz uma redução da carga tributária para o serviço hospitalar, justamente para isso, né? Para você fazer com que esse serviço, que é essencial, né, na área da saúde, não seja tão... a carga tributária não seja tão alta a ser repassada para o usuário, né? Então, por isso que a alíquota é de 8%. Então, detalhe nessas atividades, tá? Então, o comércio em geral é 8% e o serviço em geral é 32%, tá? Então, são essas alíquotas que vocês trabalham dentro dos índices de presunção. Detalhe, essas alíquotas são as atuais utilizadas dentro do cálculo do lucro presumido. Como eu disse, o contador ele sempre tem que estar atualizado em relação à sua legislação tributária, tá? Todo dia, eu recomendo sempre na parte da manhã, né? Dar uma olhada lá, por exemplo, na Fenacom, que sempre tem notícias, alguns sites de notícias contábeis, né? Para dar uma olhada, a legislação, gente, ela muda demais, ela muda todo momento, né? Então, imagina, você muda essa legislação, por exemplo, do lucro presumido e altera que serviço, por exemplo, passa a ser 16% e não mais 32%. E você, por exemplo, por desconhecimento da legislação, da alteração,
continua aplicando 32% para o seu cliente, né? Tudo bem, ele vai ter direito de restituição lá na frente? Tem, tudo bem, tem direito, mas o desgaste que vai ter, né, nessa situação, o cálculo, né, de forma equivocada, né, traz um transtorno perante o cliente. Então, sempre se atentem à legislação tributária, tá bom? Dentro do lucro presumido, caso uma empresa ela realize aqui, ó, várias atividades, tá? Então, caso uma empresa realize atividades enquadradas em 2 ou mais grupos, né, de percentuais, você tem que separar a receita bruta de cada atividade. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que trabalha com comércio varejista de peças, né? E trabalha também com serviço de manutenção. Então, ela vende peça e faz o serviço, né? A venda de peça é comércio. Então, se a venda de peças é comércio, a alíquota de presunção para essa receita é 8%. Mas, se ela trabalha também com manutenção é serviço. Então, a alíquota de presunção vai ter que ser de 32%, né? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar lá a sua receita bruta de comércio, separar e fazer o cálculo separado de acordo com o índice de presunção de comércio, tá? No serviço, da mesma forma, você vai pegar a receita de serviço, separar e calcular 32%, e aí soma-se as duas receitas, tá? Eu vou mostrar depois nas próximas aulas cálculos para vocês, tá? Para demonstrar essa questão, mas só tratando para vocês de antemão. Segrega-se as receitas, tá? Você vai pegar e vai separar as receitas e aplicar o índice de presunção de cada uma, tá? E aí, como eu disse, dentro da legislação tributária sempre tem exceções. Vocês estão cansados de saber dessas exceções, né, que eu sempre falo com vocês. Então, para chegar à base de cálculo do imposto, né, devem ser somadas ao lucro presumido as demais receitas que a empresa teve eventualmente percebidas no período, tá? Então, como eu sempre falo, a Receita Federal, a União, o governo em si, ele nunca perde, né? Então, a empresa auferiu receita, se ela auferiu receita, ela tem que levar a tributação, tá? Então, não basta eu pegar lá o meu índice de presunção, multiplico pela meu faturamento, minha receita bruta, achei minha base de cálculo. Beleza, ok, apliquei o índice e achei. Mas se eu tiver demais receitas, recebido demais receitas, eu vou ter que somar a essa base de cálculo antes de aplicar a alíquota do imposto de renda, tá? E que outras receitas a gente vai somar, Demis, nessa base de cálculo? Olha, juros ativos não decorrentes de aplicação financeira. Então, por exemplo, eu trabalho com recebimentos a prazo, né? Eu vendo a prazo. Eu vendo a prazo uma mercadoria. Se eu vendo a prazo, eu tenho minha carteira de cliente. Aí, meu cliente, se eu vendi a prazo, ele vai me pagar juro, né? Aquele juro que eu cobrei num pagamento, por exemplo, em atraso, o juro recebido é uma receita. Quando você vendeu, você dividiu lá em 4 vezes de R$100, por exemplo, você estava já programado para receber R$100 o valor da parcela. Se ele pagou com atraso e houve incidência lá de juros, você recebeu lá mais R$10 de juros, esse juro é uma receita que entrou a mais na empresa, né? Então esse juro ativo, ele tem que ser somado sim à base de cálculo do imposto de renda, tá? Então todo juro recebido ali, desde que não decorrente de aplicação financeira, tá? Ele tem que ser somado na base de cálculo. Descontos financeiros obtidos, né? Descontos financeiros que eu tive, também tem que ser somado na base de cálculo. O que é isso? Tem uma duplicata para pagar no meu fornecedor e eu ganhei um desconto desse fornecedor. Eu já estava contabilizado o pagamento lá da minha duplicata no valor de R$500. Eu recebi R$50 de desconto desse fornecedor. Esse desconto obtido, né? Ou seja, eu ia desembolsar 500, mas desembolsei 450. Esse desconto obtido que eu tive, eu levo a tributação. Eu tenho que somar ele na base de cálculo também, tá? Como eu falei para vocês, vou demonstrar em exercícios depois para vocês nas próximas aulas. Mas guardem bem isso. Juros que eu recebi, levo na base de cálculo. Somo na minha base de cálculo. Descontos financeiros, descontos obtidos que eu recebi, qualquer tipo de desconto obtido que eu recebi,
eu também somo na base de cálculo. Aluguéis de bens do ativo permanente, né? Eu tenho imóveis em nome da empresa e esses imóveis geram uma receita de aluguel para mim, porque eu alugo esses imóveis, né? Então, esse aluguel, gente, ele também deve ser acrescido lá na base de cálculo da minha apuração do lucro presumido, tá? Lógico, caso a empresa não tenha como objeto social a administração e locação de bens móveis e imóveis. Porque se ele tem atividade já de administração de bens móveis, isso já é da atividade fim dele, né? Então aí já é da própria atividade. Mas se não for, é uma receita então considerada não operacional, ou seja, não é já da operação da empresa. Então ele tem que ser somado da mesma forma, tá? Dentro do lucro presumido, da base do lucro presumido. Rendimentos auferidos, né, na operação de multo, né, contratos, né, de multo, rendimentos recebidos de contratos de multo, de empréstimos, né, também tem que ser somados à base de cálculo. Os ganhos auferidos, né, com bolsa de valores, né, mercado, balcão, tudo isso tem que ser somado. Juros relativos a impostos ou contribuições restituídos ou compensados. Variações monetárias ativas, tá? Rendimentos líquidos, né? Produzidos por aplicações financeiras, lá, renda fixa ou variável, rendimento de aplicação financeira, também somo, né? Multas ou qualquer outra vantagem paga ou acreditada a pessoas jurídicas, tá? Ainda que seja indenização, somo também na base de cálculo, tá? Custos, despesas, né? Que não tenha deduzido, eu também somo na base de cálculo, né? Remuneração de capital próprio. Então, todas essas receitas eu tenho que somar na base de cálculo para o lucro presumido, tá? Outro detalhe também que eu não posso deixar de falar é quando nós realizamos aí a venda de bens do ativo mobilizado, né? Se eu vendo um bem do ativo mobilizado, realizo na minha contabilidade lá a depreciação, pego a minha venda menos o valor contábil e eu apurei ali uma diferença, um ganho de capital, né? Aquele ganho de capital que eu tive na venda daquele ativo mobilizado também é passivo, perdão, também é passivo de tributação do lucro presumido, né? Soma-se também na minha base de cálculo. Então, observem, qualquer receita, né, que a empresa tiver, mesmo que seja uma receita não operacional, como exemplo os aluguéis que eu disse, não é da operação da empresa, mas ele tem uma receita com os imóveis dele que está alugado, você soma na base de cálculo, tá? A legislação diz que tem que ser somado e tem que ser calculado o imposto de renda, né? E a contribuição social. Então, não se pode confundir os percentuais utilizados, né, para apuração. Então, tem duas etapas para você calcular o lucro presumido. Primeiro é a apuração da base de cálculo, né? Apurado lá pelos índices de presunção, né? Apurado pelos índices de presunção. Então, cálculo do imposto através da multiplicação do valor encontrado na primeira etapa pela alíquota estipulada na legislação. Então, encontrei a minha base de cálculo. Depois que eu apliquei a alíquota de presunção, eu vou somar as demais receitas na minha base de cálculo, né? Para aí sim calcular o imposto de renda e a contribuição social. E qual que é a alíquota do imposto de renda, né? Vocês sabem lá, a alíquota de 15%, né? Independentemente da forma de tributação, a alíquota do imposto de renda é de 15%. Fora os 15% do imposto de renda, e sempre tem que lembrar daquele adicional do imposto de renda, né? Então nós temos o famoso adicional do imposto de renda para o lucro presumido. O que é isso? A parcela do lucro da empresa, né, que exceder ao montante de 20 mil por mês, né, em qualquer forma de apuração, estará sujeita à incidência da razão de 10%. Lembra a alíquota, né? A alíquota de 10%. Aí aquele detalhe. Como eu falei para vocês que o lucro presumido ele é trimestral, então 3 meses vezes 20 mil, 60 mil, né? Então se eu apuro de forma trimestral, eu vou pegar lá o meu faturamento, multiplicar pelas minhas alíquotas de presunção, né? Vou encontrar a minha base de cálculo lá para o imposto de renda, né? Somei minhas receitas, né? As demais receitas, apurei minha base. Sobre esse valor, eu vou pegar, se minha base de cálculo der, por exemplo, 80 mil reais,
no trimestre, eu superei, portanto, 60 mil. 20 mil vezes 3, 60, né? Então, 80 mil menos 60 mil daria 20 mil. Então, sobre os 20 mil, eu calcularia ainda 10% sobre esse montante para somar ainda na guia do imposto de renda, né? Então, como a apuração é trimestral, o adicional a gente trabalha com 60 mil. Ah, Denis, mas você disse que pode apurar de forma mensal. Pode. Se o empresário quiser pagar o imposto de renda de forma mensal, você vai calcular. Mas aí, quando você encontrar a base de cálculo lá, o adicional, lógico, se é por mês, você vai jogar quanto para o cálculo adicional lá? 20 mil, né? Então, se eu apurei dentro do mês uma base de cálculo do imposto de renda lá de 30 mil, né? E o empresário preferiu pagar ele de forma mensal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 30 mil, vou deduzir 20 mil, a diferença eu vou multiplicar por 10% para encontrar a alíquota o valor do imposto de renda a título de adicional, tá? Então nunca esqueçam, pessoal, de eu sempre passo aquele cálculo para vocês, né? Vai lá, multiplicou, achou o imposto, volta na base de cálculo. Para quê? Para verificar se a minha base de cálculo ultrapassou o adicional determinado do imposto de renda. Se você está calculando ele trimestral, 60 mil. Se você está calculando ele mensal, 20 mil, tá? Porque aqui dá uma diferença muito grande se você esquecer de calcular esse imposto de renda. Imagina você lá fazendo o planejamento tributário para o seu cliente e em todo o seu planejamento tributário você esqueceu de fazer o cálculo do adicional do imposto de renda. Dá uma diferença muito grande dependendo do faturamento do seu cliente ou da estimativa de faturamento do seu cliente, né? Então é um grande problema fiscal, né? E dentro do próprio planejamento tributário de uma empresa. Então nunca se esqueça do adicional de imposto de renda. Ah, Demis, se tem o adicional da contribuição social? Não tem o adicional da contribuição social. O adicional é apenas do imposto de renda, tá? Então trabalho adicional apenas no imposto de renda. Então dessa forma, né, como eu disse para vocês, o imposto devido corresponderá a 15% do valor da base de cálculo obtida, né, através de qualquer sistemática de apuração, acrescido de 10% do montante que ultrapassar o limite mensal de 20 mil, ou se a apuração, como eu disse, trimestral, o adicional, né, que exceder o valor de 60 mil reais, tá? Então sempre preste atenção na questão do adicional do imposto de renda. Dentro do lucro presumido, nós temos algumas deduções do imposto apurado com base no lucro presumido também, tá? Quais deles? O valor do imposto de renda retido na fonte, que tem incidido sobre as receitas incluídas na base de cálculo. O que é isso? Eu sou um prestador de serviço, né? Emiti minhas notas de serviço e o serviço que eu prestei estava sujeito a retenções do imposto de renda. O tomador do meu serviço fez lá a retenção do imposto de renda lá, 1,5%, por exemplo, do imposto de renda. Então, sobre a minha nota fiscal de 30 mil, por exemplo, ele fez uma retenção lá de 450 reais. Então, ao invés de me pagar 30 mil, ele vai pagar 30 mil menos os 450 que estava destacado na nota, né, retida. Ora, se esse imposto já foi retido da minha empresa, ou seja, se ele já foi descontado da minha empresa, por que eu vou pegar e levar minha receita total à tributação? Vou pagar de novo o imposto de renda sobre aquela nota que já foi retida, né? Não é lógico. Então, quando eu pego e apuro a base de cálculo lá no lucro presumido, né? Quando eu encontro o valor lá do imposto de renda, eu já posso deduzir ali o imposto de renda retido na fonte, né, que tenha incidido sobre as receitas que foram incluídas naquela base de cálculo. Eu vou mostrar depois lá na frente para vocês nas próximas aulas um demonstrativo de cálculo, tá? Para vocês verificarem essa situação. Mas só tenha noção que pode sim haver, né, dedução quando apurar o lucro presumido nesses casos de retenção. Outro caso, o valor do imposto de renda recolhido indevidamente ou a maior em períodos anteriores, né? Eu peguei, fiz um cálculo de imposto de renda para o meu cliente e meu cliente pegou e pagou o imposto de renda maior. O meu cálculo foi a maior, ou seja, ele pagou indevidamente o imposto de renda, pagou a maior aquele imposto de renda em período anterior. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar
e fazer essa compensação. Existe, gente, essa dedução, né, na verdade. Mas existe um programa da Receita Federal chamado Perdecomp. Acho que a Gilmara um dia me perguntou o que seria esse programa, né, o Perdecomp, que eu falei por alto para vocês. Ele é um programa utilizado pela Receita Federal para realizar compensações, né, e pedidos de restituição das empresas optantes pelo lucro presumido pelo lucro real, tá? Eu vou, dentro da aula de prática, essa outra disciplina, também mostrar para vocês como que funciona esse programinha chamado Perdecomp, tá? Mas é um programa que você é obrigado também a passar para a Receita Federal nos casos de restituição ou compensações de imposto de renda, tá? Só não é permitido, né, a dedução de saldos e prejuízos fiscais, né? Quando a gente trabalha de prejuízo fiscal, nós, na próxima conteúdo que a gente vai ver lucro real, né? Mas vocês já trabalharam o lucro real lá dentro da gestão de serviços no semestre passado. Vocês viam lá que os prejuízos fiscais, né, eles podem ser compensados na base de cálculo do imposto de renda. Mas isso lá no lucro real, tá? Dentro do lucro presumido não é permitido o aproveitamento de prejuízo fiscal, tá? Então, por quê? Porque o lucro presumido ele é calculado de acordo com o faturamento da empresa, né? E não de acordo com o lucro contábil, tá? Então eu posso ser optante pelo lucro presumido, fechei meu balanço anual, né? Apurei lá prejuízo, aquele prejuízo eu não posso compensar na minha base de cálculo do imposto de renda dentro do lucro presumido, ok? Como eu disse, a apuração do imposto de renda ela deve ser feita trimestralmente, tal que a legislação determina, trimestralmente, podendo o imposto ser recolhido em cota única ou até 3 parcelas iguais e sucessivas. Então, se o empresário, por exemplo, fala, nossa, eu não tenho dinheiro para pagar,